Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, atenção, uma sigla que você já usa talvez, ou já viu, já leu muito, está mudando de significado, ou pode assumir outros significados. VTNC não é o que você imagina. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar um like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem o link para você baixar o Flash Score, que é o aplicativo que eu uso para o meu trabalho, acompanhar futebol, acompanhar estatística, classificação em tempo real, resultado em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Só vir no primeiro comentário, clicar no link, fazer o download e começar a usar. É de graça para baixar, de graça para usar, você não vai se arrepender, é o aplicativo que eu uso, vai lá no Flash Score. Então eu gravei esse vídeo na manhã de segunda-feira, depois do Cruzeiro ter empatado em 1-1 com o São Paulo no Morumbi, que acabou sendo um bom resultado para estancar a série de 3 derrotas seguidas que o Cruzeiro vinha. Cruzeiro vinha de 3 derrotas seguidas, 2 na Sul-Americana, 1 no Campeonato Brasileiro. Um resultado incômodo, sem dúvida nenhuma, né? Uma série de resultados incômoda. No meio de semana também, o dono do clube, o dono do futebol do clube, o Pedro Lourenço, deu uma declaração lá ao pessoal do O Tempo, em que gerou e trouxe ali uma turbulência para o dia a dia do Cruzeiro. E no fim de semana o Cruzeiro, depois de ter perdido 3 jogos seguidos, o Cruzeiro iria enfrentar o São Paulo no Morumbi, saiu atrás com o gol do Ferreirinha no começo do segundo tempo, mas aos 20 da etapa final, o Caio Jorge, depois no escanteio que teve desvio do Kaique no meio do caminho, o Caio Jorge empatou. Foi um Cruzeiro diferente, e aqui eu estou deixando a escalação do Cruzeiro, porque talvez possa sinalizar coisas para o futuro, né? Talvez possa sinalizar coisas para a frente. Por exemplo, o Fagner foi titular na lateral direita, acho que fez um jogo até interessante, especialmente na saída de bola. O Ferreirinha fez o gol do São Paulo em cima dele. Teve a entrada do Villalba na zaga, que acho que foi bem. O Villalba na zaga ao lado do Fabrício Bruno. Lucas Silva foi titular e principalmente na frente saiu o Gabigol, saiu o Dudu, entrou Christian e entrou Caio Jorge. Então assim, vamos analisar se esse tipo de movimentação do Leonardo Jardim, tirando o Gabigol, tirando o Dudu do time, o Dudu até entrou aos 21 do segundo tempo no lugar do Christian, se isso é algo que a gente vai ver para frente. Mas foi um Cruzeiro bem mais dinâmico, um Cruzeiro bem mais aguerrido no sentido de disputas, de briga, de intensidade, e um Cruzeiro que acabou voltando para Belo Horizonte com 1 ponto. Depois de ter saído atrás, estancou, como eu disse, a série de 3 derrotas. Acho que se perde de novo, o Leonardo Jardim teria mais incômodo ainda para o trabalho dele. Então, coisas aí para a gente analisar o Cruzeiro. Mas na prática, eu estou gravando esse vídeo aqui para falar especificamente do Dudu. Para quem não lembra, no início do ano, enquanto estava naquele imbróglio se o Rony sairia ou ficaria no Palmeiras, Rony que acabou indo para o Atlético Mineiro, arquirrival do Cruzeiro, a Leila em alguns momentos falou que o Rony sairia do Palmeiras pela porta da frente e não pela porta dos fundos como saiu o Dudu. E ali o Dudu já estava no Cruzeiro havia tempo, já estava treinando no Cruzeiro e tudo. E a Leila estava ali com essa fixação, não conseguia esquecer o ex, né? No caso, o ex-jogador, o Dudu. E estava lá e começou a falar do Dudu, falou que fez essa comparação em sair pela porta dos fundos para o Dudu, que é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Acho que para mim está na seleção do Palmeiras de todos os tempos. Entendo perfeitamente quem não acho que não, mas na minha visão sim. E aí o Dudu no mesmo dia foi aos stories dele e postou esse story aqui, que ele diz, ele bota ali as taças e troféus que ele ganhou com a camisa do Palmeiras, troféus individuais e os títulos conquistados pela galera, pelo time todo.
E aí ele botou: o caminhão estava pesado e mandaram eu sair pela porta dos fundos, pesado pelos troféus. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Ainda ele bota o senhora, né? SRA. Me esquece. Aí ele bota ali um VTNC, né? E aí a gente sabe o que significa esse VTNC, né? Acho que está muito claro para todo mundo o que significa esse VTNC. Deu uma repercussão danada lá e a Leila Pereira, se sentindo ofendida com o VTNC e principalmente ofendida pelo Dudu usar o VTNC para uma mulher, e aí ela achou também ali que era uma postura misógina ou machista do Dudu, a Leila Pereira entrou na justiça num processo contra o Dudu. E ali, no processo, ela está cobrando ali ela está cobrando reparação pelo VTNC do Dudu. Aí, acho que cabe aí um parêntese, tá? Que é evidente que o Dudu foi deselegante. É evidente que o Dudu foi descortês, podemos dizer assim. O Dudu foi muito chucro ali ao mandar um VTNC para uma mulher. Eu acho isso deselegante, né? Agora, se o presidente a Leila Pereira atribuir isso a ele está mandando o VTNC porque ela é mulher, eu discordo um pouco. Eu acho que se fosse um presidente homem que fizesse a mesma coisa, eu imagino que o VTNC estaria ali também. Mas entendo perfeitamente quem pensa o contrário. Não tem nenhum problema. Esse é o primeiro parênteses que eu queria fazer. Eu acho que é feio, eu acho que é deselegante, eu acho que é agressivo você mandar um VTNC para uma mulher. Mas ali ele está mandando para quem está no cargo de presidente do Palmeiras, e eu acho que isso faria a mesma coisa se fosse o Maurício Gagliotti com as posturas que teve a Leila em relação ao Dudu, ok? Vale lembrar que talvez o Dudu tenha alguma mágoa aí da vez lá do meio do ano passado, quando o Dudu ia pro Cruzeiro e decidiu voltar atrás, a Leila acelerou demais dizendo ali, e tá ok, acho que ela tava no papel dela, não tem nenhum problema quanto a isso não. Mas tô dizendo de gerar uma mágoa no Dudu, porque ela falou, não, o Dudu tem que ir embora, agora o Dudu tem que ir embora, ele tem que cumprir o que ele pediu, tem que cumprir o que ele quer, a gente não vai renovar, a gente não vai aumentar o contrato do Dudu, então... E aí isso fez o Palmeiras perder uma boa grana, porque o Cruzeiro ia pagar pela transferência do Dudu. No fim do ano, o Cruzeiro acabou contratando o Dudu sem o Palmeiras receber nada. Mas acho que, sem dúvida nenhuma, o Dudu foi deselegante, no mínimo. O Dudu foi muito grosseiro, mandando um VTNC para a Leila Pereira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto se você, o Dudu, a Leila Pereira, se todo mundo for entrar na justiça, cada vez que você ouviu contra você um VTNC, ou se todo mundo for sofrer um processo, cada vez que falou para outra pessoa um VTNC, o sistema judiciário brasileiro, que já é tão sobrecarregado, às vezes com coisas que interessam, às vezes com coisa completamente supérflua, o sistema judiciário do Brasil só faria isso, ok? Se todos nós, quando ouvimos contra si ou falamos contra outra pessoa o VTNC, se isso gerasse um processo judicial, meu pai, papagaio, teríamos só isso no nosso combalido e polêmico sistema judiciário brasileiro. Esse é o segundo ponto que eu queria. Agora, dito isso, já que o processo está aí e está correndo, a gente ter, cadê? Esse texto aqui na defesa do Dudu, para mim é brincadeira. Para mim é uma coisa que chega a ser jocosa. Olha só,
Isso aqui está na defesa da advogada ou do advogado do Dudu. Na resposta publicada em seu story, não houve qualquer ofensa por parte do réu / reconvinte. Ele apenas utilizou a sigla VTNC, composta por letras do alfabeto, desprovida de significado conceitual fixo e que, por presunção, podem admitir diversas interpretações. No contexto específico dos acontecimentos, tal sigla poderia, inclusive, significar vim trabalhar no Cruzeiro. Porra, aí é sacanagem. Aí é brincadeira. Então quer dizer que o Dudu, claramente irritado e ironizando a Leila Pereira, por coisas que a Leila Pereira falou, e que pode até a raiva do Dudu, ou o descontentamento do Dudu, é até justificado. Porque, para mim, a Leila mandou muito mal falando que o Dudu saiu pela porta dos fundos. Um jogador que está na história do Palmeiras, de dentro e fora do campo, vale lembrar, a recuperação do Palmeiras, o sentimento de moral recuperado do Palmeiras começa com o Dudu aceitando ir para o Palmeiras, no que se configurou um chapéu do Palmeiras, né? Um roubo de negociação do Palmeiras em cima do Corinthians e do São Paulo, seus dois maiores rivais. Então, até isso, o Dudu é importante para o Palmeiras. O Palmeiras, a chegada do Dudu para o Palmeiras significou que o Palmeiras estava de volta ao jogo, de volta aos negócios, que o Palmeiras voltava a incomodar, que o Palmeiras voltava a ser forte. Dentro do campo não precisa nem falar, né? Então, assim, acho que a Leila erra quando ela diz que o Dudu saiu pela porta dos fundos. Não saiu. Acho que o Dudu saiu pela porta pela porta da frente. Então, assim, acho que até tem motivo para o Dudu ficar chateado. De novo, ele foi grosseiro falando VTNC. Agora, dentro do contexto já que a peça da defesa do Dudu diz, no contexto específico dos acontecimentos, você vi dizer que ele falou VTNC sem o que VTNC significa, para meter vim trabalhar no Cruzeiro, para mim é motivo de riso. É motivo de riso. Eu, se juiz fosse, eu vejo muita série de direito, né? Eu vejo muita série de direito, as séries americanas em específico, e ali tem muita coisa que é fantasiosa, né? Muita coisa ali que você conversa com o advogado, no fim de semana mesmo, eu estava conversando com o advogado e ele falou, cara, aquilo ali chega a ser circense, no sentido de ser uma coisa fora do nosso dia a dia. Mas tem muito momento que essas séries o juiz dá uma bronca quando o advogado está zombando do juiz, né? Ou dá uma bronca, ou ameaça a prisão e tudo. Isso daqui é um motivo de eu, se fosse juiz, eu perguntar, o senhor tá querendo me sacanear, seu advogado? O senhor tá querendo zombar da minha cara? O senhor tá desperdiçando tempo do meu tribunal? Porque você ter o clássico VTNC dito na raiva, vindo do âmago, e você dizer que o VTNC ali significava vim trabalhar no Cruzeiro, tá de sacanagem, né, 06? Pô, é muita cara de pau escrever isso. É muita cara de pau. Eu gostaria de ver o advogado sustentando isso para ver se ele riu ou não. Porque não dá, né? Como eu falei aqui no vídeo, lá da provocação da torcida do Manchester City contra o Vinícius Júnior, que eu estou deixando aqui o link aqui em cima, você quer meter a bronca? Ok. Agora sustenta, pô. Sustenta. Não dá esse tipo de migué aqui. Não dá esse tipo de coisa jocosa. Isso aqui é brincadeira, pô. Isso aqui é zombar da cara do juiz, do Poder Judiciário e de todos nós. Falou a bobagem? Sustenta. Mete a bronca. Eu acho até que
esse argumento que eu falei aqui no vídeo, de você chegar e falar, excelência, meritíssimo, se todos nós aqui entrarmos na justiça ou sofremos um processo toda vez que a gente falar VTNC para alguém, o senhor só vai fazer isso na tua vida. Eu acho que você tinha elementos para dizer que aquilo ali, o VTNC, vira como se fosse um desabafo, vira como se fosse uma interjeição quase. Agora, você meter que ele falou, vim trabalhar no Cruzeiro, é querer fazer todo mundo de otário, né? É querer fazer todo mundo de trouxa. E não me tira pra otário, que de otário eu só tenho a cara. Não sou, não. Então, assim, não dá, né? Não dá. Falou, fez bobagem, foi grosseiro, foi deselegante. Sustenta, pô. Sustenta. Imagino que tenha muita possibilidade de você chegar lá e o juiz falar, ô, dona Leila, você espetou o cara ali, ele devolveu aqui, não foi legal, não foi deselegante. O Dudu poderia pedir desculpas, se fosse o caso. Dudu poderia chegar e falar assim, tudo que tá no story ali, eu tiro o VTNC, fui deselegante, tava com a cabeça quente. O resto tá tudo mantido. Poderia. Poderia. Isso poderia, inclusive, ser a decisão do juiz. Ou seja, nós estamos utilizando o tempo do Poder Judiciário para resolver um VTNC. Agora, não tira a gente para otário de vir trabalhar no Cruzeiro. Que aí não dá. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário do vídeo, vem aqui e baixa o app do Flash Score. Totalmente de graça no seu celular. Tem todas as informações para você acompanhar futebol, estatística, tempo real, classificação, tudo isso de graça no seu celular. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.